Estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando sobre esse verdadeiro drama que é a educação no Brasil, não é? E claro, o papel do professor, entrar em sala de aula virou um desafio, passou a ser um desafio, não só para mestres, mas também para alunos. Então é o que estamos conversando nessa noite com a presença do Frei Antônio Moser e do professor Celso Antunes, que é esse conferencista, não é? Esse amante da educação e com muita experiência percorre esse Brasil, norte a sul, leste a oeste e outros países também, para levar a bandeira da educação, porque sem educação nós não teremos de fato um futuro como todos nós queremos. Aqui temos em mãos uma das últimas obras, né, Na Sala de Aula, Celso Antunes. Está aí essa obra magnífica aqui pela Editora Voz. Se você ainda não tem, vale a pena ter, porque nós estamos falando aqui, como diria o Padre Jonas, né, as favas à modéstia. Estamos falando aqui de um mestre, de alguém que tem experiência, não é um iniciante, não é um curioso, não é alguém que começou ontem, mas estamos falando de realmente pessoa, de gente gabaritada e que pode nos ajudar e muito nesse drama atual da nossa educação. Mas dizer para você também que esse programa você vai poder rever no nosso blog também, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh, você vai ter a possibilidade de rever esse programa maravilhoso, com certeza, tá certo? E também no site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, antoniomoser.com, ali além dos artigos, dos endereços, das palestras, das viagens do Frei Antônio Moser, você também tem um link para o programa Em Pauta, tá certo? E além disso, você ainda pode mandar para a gente um e-mail. Nosso endereço você já conhece, empauta@cançãonova.com. E eu quero mandar um abraço muito especial ao Luiz e à Tereza, porque sempre e muito gentilmente nos ajudam aqui nos nossos programas. Você sabe que a TV Canção Nova é essa TV educadora, evangelizadora, mas que pelo nosso pai fundador, e aí tem uma história bonita aí, a Canção Nova vive da divina providência, ou seja, homens e mulheres que, tocados por essa obra, evangelizados por esse meio de evangelização, TV, rádio, internet, mas não só, não é? Se tornam também responsáveis pela manutenção da mesma e conosco evangelizam. Então, o nosso muito obrigado a você que mantém esta obra, que é um sócio evangelizador, e pessoas que gentilmente nos ajudam aí no dia a dia, como o Luiz e a Tereza, não é, com o seu buffet, para acolhermos bem os nossos convidados. Professor, a gente tem muita coisa para falar em tão pouco tempo, e é claro que o tema não se esgota de modo nenhum, mas nós vamos aí às ruas, está tudo ok? Vamos escutar o que diriam, então, os alunos a respeito de seus professores. Escutamos os professores, vamos ver o que os alunos têm a dizer. Então, acompanhe agora. O ensino é bom. Tipo assim, tem aluno que até que gosta de aprender, quando quer se esforçar, mas a culpa não é sempre do professor. Sempre, às vezes, o aluno ou talvez o professor. Muitos professores que usam slide, por exemplo, estão usando, sim. Não tem muito mais o que mudar, porque já tem muita tecnologia e tudo mais. Muito mais na sala. Não tá muito bom não, porque os alunos hoje em dia não querem estudar, aprender, não tá se esforçando, o professor não tem muita paciência de explicar e tá muito desastrado, eles não estão preocupando muito em ensinar, só passar a matéria assim, de uma forma, passei, não vou pular pra outra, essas coisas. Na prova todo mundo vai mal, viu? Não é muito boa, não. Sei lá, tá melhorando, só que pode melhorar ainda muito mais, né? Não só aqui no Central, no Brasil todo em geral. Responsabilidade em primeiro lugar dos alunos, digamos, competência um pouco mais dos professores, né? Responsabilidade também vindo dos professores. No ensino, eu acho que é mais dedicação dos alunos, com certeza. Mas pelos professores, eu acho que mais responsabilidade também e mais paciência um pouco. Eu acho que se fosse um pouco mais assim, pegasse mais no pé dos alunos, eu acho que sairia mais, entendeu? Porque é muito assim, vou ajudar você, aí dá aquele pontinho a mais, eu acho que isso não, acho que tem que ser assim, severo mesmo, porque só assim a coisa anda, eu acho. Eu acho que, na tecnologia eu não sei, mas eu acho que deveria mais a estrutura da sala. Por exemplo, a gente vem pra sala e tem aquelas carteiras fechadas, aquelas coisas assim, não é muito legal, entendeu? E quando a gente vai, sala de vídeo, por exemplo, uma televisão pequena pra 40 e poucos alunos, isso é muito, eu acho que teria que nisso aproveitar mais, entendeu? Tá certo. Professor, então, emenda com a fala dos nossos alunos essa questão, né? O modelo de escola, eu estou falando aqui também
própria postura do professor, os recursos que ele tem em mãos, não é a sua própria capacidade, ainda nem falamos da formação do mesmo, né? Que ninguém dá aquilo que não tem, né? Sim. Então é complicado. Mas esse modelo de escola que nós temos hoje, frente a esses desafios que a sociedade nos impõe, a modernidade, a pós-modernidade, a tecnologia, as tantas coisas que podem atrapalhar o processo, esse modelo de escola está um pouco ultrapassado? Qual é o seu parecer em relação a isso? Não, eu não acho que está um pouco ultrapassado, está absolutamente ultrapassado, totalmente ultrapassado. Porque quando nós olhamos para aqueles países muito significativos em educação, não existe mais a preocupação com a letra cursiva, porque hoje se tecla mais do que se escreve, não é? Não se deixa de ensinar, mas não se contempla apenas a escrita, se preocupa muito com as relações sociais e, portanto, as redes sociais são coadjuvantes do processo de ensino. O mundo caminha também para os tablets, caminha também para algoritmos. Então, a gente percebe que está nascendo uma nova escola. É até interessante, é só um dado curioso. Um dia desse eu vi uma matéria muito interessante, criancinha de 2 anos, Sim. 2 aninhos, e aí deram uma revista para ela, colocaram uma revista na mãozinha da criança, e ela começou a passar o dedo para ver se virava a página, não sei o quê, e era só virar. Exatamente. Quer dizer, já tem isso. Uhum. Agora, o Brasil precisa fazer a ponte entre a escola que temos para essa escola que incontestavelmente será a escola de todo mundo. Não é? Então, eu costumo dizer, o professor, ele é ao mesmo tempo um túnel, uma ponte e uma estrada. Agora, tanto ponte quanto túnel como estrada são elos de ligação. E o elo de ligação no momento é a ligação da escola que temos para essa escola que precisamos, para essa escola que queremos. E a não ser como medidas excepcionais em alguns lugares restritos, eu não vejo esse sentido de ligação. Ainda continuamos presos àquela escola discursiva, repetitiva, informativa e, portanto, chata, onde naturalmente vai surgir como resposta à indisciplina, que é uma coisa do passado em escolas avançadas. Frei Antônio Moser, então nós já passamos da metade do caminho ou falta ainda muito mais do que já fizemos até agora? Olha, pelo que nós ouvimos até agora do professor Celso Antunes, eu diria o seguinte: nós não podemos ser pessimistas, nada está sendo feito. Não, está sendo feito, mas de uma maneira errada, ou seja, começando pelo teto, tem que começar pela base, um investimento maior na educação básica. Em segundo lugar, todos esses meios, eu diria, que estão sendo subsídios, na realidade, em muitas circunstâncias, se transformam em razão de ser. Todo mundo vive no computador e se isola. Por isso, esse pilar, não é, da convivência, da partilha, do círculo de estudo, do debate, é fundamental. É claro que nós caminhamos, mas eu acho que não passamos ainda pelo túnel, não. A gente ainda tem que passar pelo túnel, ou seja, sentar com pessoas qualificadas, estabelecer, de fato, um projeto, como o professor acentuou, e que vá começar pela base. Agora, quando nós encontramos, por exemplo, no Ministério da Educação, propostas de cartilhas kit, mas já sabe de quê, né? Então, isso evidentemente não vai levar a nada, não é? Pelo contrário. Então, o que caberia às várias instâncias governamentais era repensar, chamar um grupo realmente aí de sábios, no bom sentido da palavra, sábios, que digam o que nos falta, o que nós podemos fazer. Dinheiro não falta, dinheiro tem de sobra, mas como é que nós vamos então beneficiar a toda a população através justamente com o subsídio, sim, dos atuais aparelhos, não é, de comunicação, as redes sociais, tudo isso, a gente não é contra, apenas que não pode ficar nisso. E aqui eu completaria um pensamento do professor, que é na linha levar a pessoa a se conhecer, a pensar, a filosofar, ou seja, não só agir, mas a pensar. Isso eu acho fundamental. Isso está falando da parte do aluno. Do aluno, da parte do aluno. Do professor também. E aí é que está a questão, professor. Então, falando em termos de professores, formação do mesmo, primeiro, nós estamos vivendo um drama realmente, onde se corre o risco, porque já não se tem salários interessantes, incentivos,
toda essa questão da violência, e muitos vão ficando com medo, aqui, ali, lá e acolá, onde alguns até dizem, olha, corre-se o risco daqui a pouco já não termos mais professores, gente que se vocacione para isso. E a gente entende, mais do que um trabalho, realmente uma vocação, não é? Um dom que precisa ser colocado a serviço, isso é maravilhoso. Mas eu estou vendo aqui um outro ponto, quando o senhor fala de resiliência, ou seja, a construção de uma nova pedagogia para uma escola pública de qualidade. Como é que se constrói, e aí entra a questão do professor, o que é preciso fazer hoje com o professor para que aquilo que a aluna disse, o professor não está nem aí, o método é ultrapassado, não ajuda muito, não é criativo na fala, não seduz a gente, positivamente falando, etc. Como o professor pode ser ajudado nessa hora delicada também? A formação do professor brasileiro é muito deficiente. Isso unanimemente se reconhece e o próprio professor admite. E eu creio que 2 pontos imediatos, e não únicos, mas imediatos para diminuir esta dificuldade é eliminar este caráter de perenidade de uma certificação de um diploma. Diploma de validade perene é um escândalo, é uma vergonha. Se carteira de motorista se renova a cada tempo, não é verdade? Exatamente. Porque se parte do pressuposto que aquela habilidade pode se perder, pensar que o indivíduo que se forma hoje, ele pode por 50 anos exercer atividade sem a obrigatoriedade de se reatualizar, é realmente um assinte. Então deveria existir uma revalidação desta competência a cada tempo. E também eu creio que hoje ninguém na área de saúde... E é mais do que apenas uma ajuda, como muitas vezes é oferecido em algumas instâncias de ensino. É uma avaliação, uma ajuda para justificar uma avaliação. E até para a exclusão na eventualidade de não alcançar aqueles objetivos. E o segundo passo, eu vejo que ninguém se habilita para uma ação profissional na área de saúde sem a chamada residência. Não é? O enfermeiro não vai cuidar do paciente, o médico não vai atender o cliente sem a residência, onde ele exercita na prática a sua ação. E a gente sabe que os estágios que os professores devem fazer para se habilitar como professor raramente são feitos, raramente são eficientes e raramente o colocam verdadeiramente na ação. Claro, não são as 2 únicas, mas são as primeiras medidas. E justamente elas culminam com o conceito de resiliência, que é a capacidade de se autossuperar. O conceito de resiliência vem de um conceito da física, um conceito da engenharia. Se nós colocarmos sobre esta mesa um peso maior do que o peso que ela pode suportar, ela não resiste. Mas se ela consegue desenvolver condições de resistir a esse peso, ela desenvolve a resiliência. E o professor desenvolver a resiliência é desenvolver aquela capacidade de, apesar dos pesares e dos limites que eles colocaram, continuar a aprender, continuar a estudar, continuar a se transformar e continuar a perceber que ninguém sabe como será o Brasil amanhã, mas se tem a certeza que será da maneira como ele o fizer. Porque quem o fará será o professor. Nenhuma outra profissão tem esta possibilidade e tem esta responsabilidade. Olha, nós teríamos muitas outras coisas para trabalhar aqui, por exemplo, do processo da chamada hoje, muito em voga, educação afetiva, não é? Essa preocupação com a questão da disciplina que o professor passou aqui por alto, mas o nosso tempo praticamente está se expirando. Então, eu gostaria de pedir ao Frei Moser, dentro dessa pergunta e também ao professor, agradecendo muito a sua presença. E se você ainda não tem, olha, aqui está mais do que um livro, aqui está uma preciosidade e que vale a pena ter em mãos. Se você labuta aí numa escola pública, você tem um grupo de estudos, você está à frente de um colégio, olha aí, vale a pena. É preciso investir, é preciso partilhar, aprofundar, porque senão a situação tende a se complicar. Então está aí para você. Mas, ô Frei Moser, eu deixaria a última pergunta nesse sentido, não é? Qual é a tendência a partir dessa dura realidade da educação no nosso Brasil? Não é? O que fazer para que a gente comece a mudar esse quadro? Claro, aqui muitas pistas já foram dadas, graças a Deus, mas o que mais poderia se dizer nesse sentido? Eu gostaria de perguntar ao professor Celso Antunes, como é que é o nome daquele seu livro, lá para trás, uns 30 anos atrás, Aldeia Global? Aldeia em Perigo. Aldeia em Perigo.
Foi o primeiro livro do Celso Antunes que eu li e me impactou profundamente. Por quê? Porque a partir da aldeia, uma aldeia em perigo, como é que é? Uma aldeia em perigo. Uma visão cósmica, cosmológica, ecológica. A partir daí eu comecei a me interessar pela ecologia, falando de poluição, falando de uma coisa... Ou seja, pegou o ser humano dentro de uma globalidade. Eu acho que a visão não pode ser o que eu vou ensinar na matemática, vou ensinar na física, na química, mas como construir esse ser humano, para que seja mais humano. Isso é vamos dizer, a preocupação fundamental. Humanizar as relações, humanizar a pessoa, que ela saiba não apenas as matérias, mas que ela saiba ser gente. Eu acho que isso está faltando, uma filosofia de vida. E eu percebi desde aquele livro, o professor Celso Antunes vai por aí. E graças a ele, não é? Eu diria, é um dos autores mais vendidos da editora Vozes, não é? Graças a eles a gente se recuperou. Tá certo, professor, e isso que o Frei Moza está falando é muito importante, porque o que nós temos hoje em jogo no nosso Brasil atual é justamente esse, por um lado, desenvolvimento econômico e, por outro lado, versus, né, desenvolvimento social, a educação. E não dá para caminhar com um braço só, não é? A gente tem que contemplar o outro lado que é fundamental, não é isso? Sem dúvida. Não, e penso mesmo que duas linhas não podem se separar deste conceito de educação do amanhã. Primeiro, a inclusão, em todos os sentidos da palavra inclusão. A grande palavra, a grande chama e a grande força da educação. Uma educação para todos, literalmente todos, a plena aceitação da diferença. E como o Frei Moser colocou muito bem, a sustentabilidade. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em separar a ideia de sustentabilidade da ideia de Deus. Porque eu penso sustentabilidade pensando nos que ainda não nasceram. E pensar nos que não nasceram é fazer com que o mundo que nós vivemos possa acolhê-los de uma maneira íntegra, e não apenas para a nossa geração. Então, nesse sentido, eu acho que são esses os caminhos. E olha, o Brasil tem muita coisa boa, bonita, extraordinária em educação, que essa linda educação, que é a exceção, se transforme como lição para toda a educação e que um dia possamos espelhar em toda a comunidade aquilo que algumas comunidades já fazem tão bem. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Com certeza você está em casa aplaudindo, porque realmente muito bom bebermos, né, da sabedoria de pessoas como o professor e Frei Antônio Moser aqui conosco. Olha, grande abraço para você, com certeza vai querer rever esse programa, então, pois acesse o nosso blog, blog.cancional.com.br ou o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, tá certo? Um ótimo final de semana, com alegria, com esperança, acreditando neste futuro promissor que passa pela educação, com certeza, e até a próxima sexta, se Deus quiser.